morada na minha vida. Entrego hoje o meu coração. Estou voltando ao teu encontro. Corro aos teus braços em adoração. Revela a tua face e mostra a tua glória. Vem, Senhor, revela a tua face e mostra a tua glória. Faça morada na minha vida. Entrego hoje o meu coração. Estou voltando ao teu encontro. Corro aos teus braços em adoração. Vem, Senhor, revela a tua face e mostra a tua glória. Vem, Senhor, revela a tua face e mostra a tua glória. Vem, Senhor, vem, Senhor, revela a tua face e mostra a tua glória. Vem, Senhor, revela a tua face e mostra a tua glória. Quero ouvir de novo a tua voz. Mostra-me de novo o teu poder. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Quero ouvir de novo a tua voz. Mostra-me de novo o teu poder. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Queima outra vez como da primeira vez. Queima outra vez como da primeira vez. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Queima outra vez como da primeira vez. Queima outra vez como da primeira vez. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Queima outra vez como da primeira vez. Queima outra vez como da primeira vez. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Queima outra vez como da primeira vez. Queima outra vez como da primeira vez. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Queima outra vez como da primeira vez. Queima outra vez como da primeira vez. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Queima outra vez como da primeira vez. Queima outra vez como da primeira vez. Clamamos, vem. Clamamos, vem.
Glória a Deus, uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa celebração ao Senhor, a esse culto poderoso e nessa campanha de quarta-feira, que é a fé que move montanhas. Eu queria te convidar agora a fazer uma oração comigo. Aonde você estiver, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Nós pedimos as tuas direções e que a tua palavra, Pai, nos transforme nessa noite. Por favor, Senhor, nos guia, nos ministra e cumpra a tua obra em nós. Reconhecemos que não somos nada e que precisamos da sua ajuda, precisamos dos teus milagres, do teu mover, Pai, da dispensação do seu poder. Precisamos, Pai, da manifestação da sua glória sobre nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queria ler um texto com vocês, rapidamente. É um texto que está lá no livro de Efésios. Vamos ler dois textos, rapidinho, tá? O primeiro está no livro de Efésios, o capítulo 3, versículo de 8 a 9. Então vamos lá. O versículo 8 diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Glória a Deus, que texto poderoso. Logo em seguida, aqui rapidamente, queria ler com vocês um texto que está no livro de primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de 10 a 11. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 4, abre aí, vai abrir na tela, você vai acompanhar comigo. Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, de novo, da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, fale como se tivesse transmitido a palavra de Deus, é isso que outras traduções dizem. E se alguém serve, faça-o na forma que Deus supre, para que em todas as coisas seja glorificado, Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos ministrar nessa noite essa palavra poderosa através desses textos. Espírito Santo, tenha liberdade em nome do Senhor Jesus. O que eu queria compartilhar com vocês, o tema de hoje é um tema muito legal, muito interessante. O tema de hoje é o milagre certo para você. Como é que é o tema? O milagre certo para você. E analisando o tema dessa campanha, qual é o tema da campanha? Você já está sabendo aí, né? Está aí escrito aí no vídeo que você está assistindo. O tema é fé que move montanhas. Fé que move montanhas. E eu não consigo ler esse tema sem pensar naquele cara que é especialista em escalar montanhas. Quando fala fé que move montanhas, eu pensei um pouco, fiquei buscando uma revelação, uma direção. E eu lembrei daquele cara que é especialista em escalar montanhas, é o alpinista. E daí surgiu uma grande dúvida. Eu fiquei pensando lá, fiquei viajando e tal, refletindo sobre isso. Aí eu pensei: por que alguém escala uma montanha? Para que a pessoa está em casa, ou está no trabalho dela, ela está lá tranquila, ela está de boa, está tranquila. E ela tem uma ideia genial: vou escalar uma montanha. E eu fiquei curioso, eu fiquei pensando, pesquisei sobre isso. Gente, passa frio, passa fome, não dorme direito, não toma banho direito. É um negócio muito corajoso, tem que ser um negócio assim, viu? Eu estou elogiando aqui, estou falando bem do alpinista. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Aí eu encontrei algumas entrevistas sobre esses alpinistas. E eu achei uma frase bem legal. A primeira frase diz o seguinte: um dos alpinistas falou o seguinte: a natureza não existe somente para ficar registrada em fotografias. Foi o que ele disse. Outra frase, em outra entrevista, o cara falou o seguinte: olhar uma montanha bem alta do chão é diferente da vista lá de cima. Olhar uma montanha bem alta do chão é diferente da vista lá de cima. Eu achei muito interessante, eu fiquei pensando, aí eu entendi, eu comecei, então quer dizer então que a montanha para esses caras é como se fosse uma impossibilidade. A montanha é como se fosse um grande desafio. A montanha é como se fosse algo que se colocasse diante deles, como olhando bem assim:
para eles, falar assim, não, você não consegue me encarar não. Mais ou menos isso. Eu comecei a entrar na cabeça do alpinista. Porque o que ele queria se envolver ou desafiar uma montanha? Então, o que o alpinista ele pensa? Ele, né, nessas entrevistas, eles transmitem o seguinte: quando eu escalo uma montanha, eu supero, eu venço, eu transponho aquilo que era impossível para mim. Então, escalar a montanha para esses caras, para esses alpinistas, homens, mulheres, para essas pessoas, é algo que era impossível. Mas no final, depois que eles vencem, eles descobrem, eles provam para eles mesmos que era possível. E eu cheguei a uma resposta para aquela minha pergunta: para que um cara escala a montanha? E a minha resposta foi a seguinte, olha só. Quando você escala uma montanha, você chega no pico da montanha, no topo da montanha, você vive algo que você nunca viveu na sua vida. Vou melhorar, vou explicar melhor. Quando você escala uma montanha, você desfruta de algo completamente novo, de uma experiência completamente nova, de tudo aquilo que você está vivendo naquele momento que você decidiu escalar aquela montanha. É muito interessante quando você começa a analisar o porquê dessas pessoas. Aí começou a ter sentido para mim. Daí Deus começou a ministrar a minha vida. Ele começou a me falar assim: meu filho, será que você consegue se lembrar dos momentos mais incríveis da sua vida? Aqueles que tiraram o seu fôlego, aqueles que marcaram sua vida, as sensações mais poderosas que você viveu, os milagres mais sobrenaturais que você desfrutou. E naquele momento eu comecei a lembrar desses momentos. Exatamente aquilo que eu precisava para aquele momento, naquela hora, e Deus me deu. Eu comecei a me lembrar, a recordar desses milagres poderosos. E eu queria te convidar também, se você pudesse fazer comigo esse mesmo exercício, de lembrar de momentos que foram poderosos na sua vida. Eu escrevi alguns aqui. O dia em que você aceitou Jesus, foi o dia que você recebeu a vida eterna. Será que você lembra desse dia? Outra coisa, outro exemplo, o dia do nascimento do seu filho, se você é pai, se você é mãe, primeira vez que você segurou seu filho nos colos, no seu colo, nos braços, você consegue se lembrar disso? Um milagre, para mim foi um milagre, para mim ter um filho é um milagre todos os dias, a gravidez é um milagre, eu vivi e me emociono ao lembrar disso. Outra situação, outro milagre, talvez um emprego que você sonhou muito, uma empresa que você queria ter e consolidar, talvez aquela promoção que você sempre esperava, você sonhava, rapaz. Você estava chorando dias para uma promoção, sabe aquela promoção? E no dia que ela chegou, você lembra? Eita Jesus, mas aquele dia foi bom da promoção, lembra do dia da promoção? E que eu nunca fui promovido, não, vai chegar seu dia. Outra lembrança, outro milagre, seu primeiro carro, sua primeira casa, ou então algo que você estava precisando naquele exato momento, e você tem a convicção de que foi a mão de Deus te abençoando ali, Deus te entregando aquele negócio. Lembra desse dia aí? E por último, a cura de uma doença. Eu escrevi um negócio legal aqui, olha aqui, ó. A incrível e poderosa, indescritível sensação de estar curado. Será que você que passou uma luta na sua área de saúde, talvez lutando contra uma enfermidade durante dias, meses ou anos, você sabe, e você venceu, né? Você tem aquela sensação boa de estar curado hoje. Que sensação boa! Que sensação poderosa. Então aqui são alguns milagres. Nós já vivemos tantos milagres, tantas coisas poderosas. E eu te digo algo, meu irmão. Nunca se esqueça desses momentos da sua vida. Nunca se esqueça de quando você estava no topo da montanha. Nunca se esqueça desses momentos onde você viveu e desfrutou da manifestação da graça, da multiforme graça e sabedoria de Deus. E o que você está querendo dizer? Continua que eu vou chegar lá, vamos lá. Porque de repente eu voltei da minha viagem. Eu te agradeço porque você acabou de participar de uma viagem comigo. Sabe, a gente estava aqui lembrando de um monte de coisa, mas eu lembrei que o tema da campanha, qual é? Fé que move montanhas. Aí eu falei assim, mas Senhor, né, não é escalar a montanha não, é a fé que move a montanha. E eu fiquei naquela, Jesus amado, e agora? Eu acho que está errado. Aí Deus continuou me ministrando. Deus continuou falando assim, meu filho, eu tenho o poder. Deus começou a me ministrar. Ele falou assim, meu filho, eu tenho o poder para mover essa montanha para qualquer lugar. O tema não é fé que move montanhas? E Deus começou a me ministrar.
Deus começou a me ministrar. Ele começou a falar assim: meu filho, eu tenho o poder de mover essa montanha, essa impossibilidade, como nós falamos anteriormente dos alpinistas. Deus começou a me ministrar que Ele tem o poder de mover, de retirar, de colocar essa impossibilidade no lugar que Ele quiser. Se Deus quiser, Ele pode mover essa montanha para o mar. Para o mar. Não tem um texto que fala assim: se você tiver a fé, tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para a montanha: vai lá, vai para o mar. E ela vai para o mar. Deus tem o poder, através da sua multiforme graça, através da sua multiforme sabedoria, de mover essa montanha para onde Ele quiser, para o mar, para Marte, para dentro do seu bolso, uma montanhazinha ficar pequenininha, ou para debaixo dos seus pés. Aí Deus me explicou, aí Ele falou assim: então é isso que eu quero dizer, meu filho. Quando eu levo você para cima da montanha, eu consegui colocar aquela impossibilidade, aquela montanha, para debaixo dos seus pés, simplesmente pelo seu imensurável, pela sua imensurável e multiforme sabedoria. O que é essa multiforme graça e multiforme sabedoria que nós lemos no início? São as infinitas, é a diversidade de possibilidades que Deus tem de agir. São todas aquelas formas que Deus tem de te entregar o milagre que você precisa, do jeito que você precisa, da forma dele. Porque Deus reina, Deus é Deus, Deus é aquele que é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Senhor. Então Ele, na sua multiforme sabedoria, na sua multiforme graça, Ele pode manifestar o seu poder da forma que Ele quiser na nossa vida. E todo mundo sai feliz, porque o nome dele é glorificado e a gente vive o milagre. Sério, Igor? Mas não tem um jeito só não da gente viver os milagres de Deus? Não, rapaz, vou te mostrar aqui agora, é isso que eu estou te falando. Deus, Ele tem a forma, Deus, Ele tem diversas e infinitas formas de manifestar o seu poder. O seu milagre pode ser completamente diferente do milagre de uma pessoa que está passando o mesmo problema que você. Eu estou querendo dizer que diante da mesma circunstância, diante da mesma luta, da mesma prova, Deus pode revelar o poder dele de forma completamente diferente. Basta você crer e confiar nele e ele vai trazer o milagre. Ele vai fazer a obra dele. Amém? Então, e por que isso acontece? No livro de Isaías, capítulo 55, versículo de 8 a 13, explica tudo isso que eu falei através da palavra de Deus. Olha o que Deus fala pra gente: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito. Repete o propósito. Onde é que você está aí? Isso, o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. É o que diz a palavra de Deus. Que texto poderoso. Deus está dizendo para a gente que Ele tem infinitas, diversas. Vou brincar com a câmera agora, tá? Ele tem infinitas, diversas, inúmeras possibilidades de manifestar o poder dele, de manifestar a vontade dele na sua vida, de te entregar o seu milagre. Deus tem diversas formas, e diante da mesma situação, da mesma circunstância, basta crer. Então eu queria rapidamente falar com vocês algumas montanhas, queria mostrar para vocês algumas montanhas que assustam só de olhar. Você olha para essas montanhas que eu vou falar agora que te assustam, só de pensar nelas já te dá um frio na barriga, já te incomoda, você vai ficar se remoendo aí. Mas eu vou te mostrar essas 5 montanhas diferentes, que são lutas, impossibilidades, que Deus manifestou o poder dele de uma forma completamente diferente. Primeira, vou brincar com vocês, vou passear agora um monte de historinha legal para mostrar para vocês a multiforme sabedoria e a multiforme graça de Deus. Amém? Primeiro, diante do mar, eu chamei de mar algo que é uma impossibilidade, algo que é muito grande, que você não consegue vencer, que você não tem controle, beleza? Então, diante do mar, Deus deu vitória diferente para 2 pessoas, 2 de seus filhos, completamente diferente. Por exemplo, certa vez Jesus estava diante do mar. O que aconteceu? O que ele fez no mar? Andou sobre as águas.
diante do mar, diante de uma impossibilidade, Jesus andou sobre as águas. E Moisés, mesma montanha, o mar, algo muito grande, algo impossível de passar. Moisés, qual foi a solução que Deus deu? Qual foi a solução que Deus deu? Diante do mar, diante de Moisés, o mar se abriu. Então, para Deus deu a graça, o poder, e fez o milagre de andar sobre as águas. Mas era Jesus, mas era filho de Deus. Moisés também é filho de Deus. E para Moisés, ele não andou sobre as águas com o povo, ele andou em terra seca, diante das mesmas circunstâncias. Os dois tiveram fé e tiveram uma vitória poderosa. Segunda montanha que assusta só de olhar, que dá medo. Rapaz, se você puder, você não chega perto. Mas na nossa vida ela aparece. E a gente tem que seguir, a gente tem que vencer. É o 2 aí, ó. Diante da enfermidade, a montanha da enfermidade. Então, 2 histórias rapidinho. Contra a lepra. Os caras estavam com lepra. E a cura foi totalmente diferente. Primeiro, a cura de um leproso. Quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão o seguiu. Então o homem com lepra aproximou-se dele, ajoelhando-se, disse: eu sei que se quiser o Senhor pode me curar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Simples, rapidinho. Eu quero, fica curado. Pã. Um abraço, tamo junto, valeu. Foi assim o milagre. E o segundo, mesmo problema, mesma montanha, mesma dificuldade, Naamã. Lá em 2 Reis 5:9 em diante, diz o seguinte: veio pois Naamã com seus cavalos. Naamã era um comandante de um dos exércitos poderosos naquela época. Então veio pois Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Dá uma pausa aí, para tudo. O cara era comandante do exército, vai lá para pedir oração para ser curado. Na hora que ele chega lá, o profeta fala o seguinte: vai lá e mergulha 7 vezes no rio. Vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Gente, Naamã, ele não era muito calmo não, ele era um general, ele era, né, um comandante ali, um cara pronto para a guerra. Em outras palavras, ele pensou que Eliseu tinha mandado ele tomar banho. Vai tomar banho, menino. Tipo assim, é verdade, eu acho, eu imagino, estou falando o que eu imagino. Tipo, vai tomar banho, rapaz. Mas aí os servos dele falou: não, Senhor, não é isso que ele quis dizer. Ele falou o seguinte: vai lá no Jordão. Vou continuar lendo aqui para a gente entender melhor. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Olha que incrível, diante da mesma montanha, diante do mesmo problema, diante da mesma impossibilidade, um foi curado rapidamente, foi ali, Jesus tocou, falou assim: está curado, beleza, passou, vai. Outro, o mesmo Deus, usando outro de seus filhos, outro profeta, outro homem de Deus, o mesmo Deus, ele deu a cura para aquele homem, para Naamã, de uma forma completamente diferente, através de uma orientação: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. De repente você está diante dessa montanha, de repente a sua montanha, a sua impossibilidade, a enfermidade, e hoje Deus ele mostra através da sua palavra, que Ele pode te curar de infinitas, diversas formas, através da sua multiforme sabedoria e da sua multiforme graça. O detalhe é que a gente deve buscar a esse Deus vivo, a esse Deus verdadeiro. Deus, ele tem no seu infinito poder, nessas infinitas possibilidades, Ele pode usar o seu líder, o seu pastor, através da palavra. Então, fique sensível à voz de Deus. O segredo da vitória, igual no meu trabalho, ele chama de bizu. O bizu, para quem, né, o bizu, qual que é o bizu? O segredo. A dica: ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Essas 2 histórias que eu contei foram de 2 pessoas que precisavam de uma cura, e eles foram nos profetas que Deus colocou na vida deles. Que você possa ser sensível também dessa forma, assim como eles foram. Terceira montanha, bem rapidinho, terceira montanha é diante da oferta, diante de uma oferta. Às vezes você está num momento que você tem um compromisso muito grande com o Senhor. Deus te pediu algo muito grande, Deus está te pedindo algo que custa alto. Ou então você sentiu de fazer isso,
E eu vou falar de dois caras feras, sensacionais, dois homens poderosos, homens de Deus, que diante dessa montanha que assusta muita gente, eles tiveram uma solução dada por Deus completamente diferente. Mas eles também foram sensíveis. Primeiro, Abraão. Abraão foi lá, estava levando, vocês sabem da história, estava levando o próprio filho para sacrificar diante de uma orientação que ele recebeu de Deus. Deus deu uma direção específica para Abraão, que ele deveria ofertar, entregar algo muito grande, algo que custava muito para ele. E ele obedeceu. Só que custaria muito alto, seria uma oferta muito grande, uma oferta muito poderosa. E a solução para aquela oferta foi que ele virou para o filho dele e falou assim, ó, Deus vai mandar, Deus proverá o sacrifício. E Deus mandou o sacrifício. E eles viveram um milagre sobrenatural. O outro exemplo é Salomão. E eu até separei o texto para ler para vocês. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim no lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de U, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação visitavam. Aí vem o versículo 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 sacrifícios. A mesma montanha e duas atitudes completamente diferentes. Dois milagres que surgiram, que nasceram de forma completamente diferente. Diante do seu compromisso, diante da sua oferta, Deus ele vai mandar a provisão. Esteja disposto a sacrificar a sua parte. Esteja disposto a pagar o preço que é seu nessa oferta e nesse compromisso. Amém? Rapidamente, quarta montanha. A montanha número 4. Diante do juízo de Deus. Eita, esse aqui é sério. Em alguns momentos da Bíblia, houve um juízo de Deus. Deus se manifestou para trazer juízo, para trazer correção. E eu vou usar aqui a história de Ló e Noé. Ló teve que sair correndo, sem olhar para trás, porque se olhasse para trás, ia virar uma estátua de sal, né? Ló sai correndo, fugindo de Sodoma e Gomorra, e ele teve que obedecer, fugiu daquela destruição, daquele juízo de Deus. Já Noé, também em outro momento do juízo de Deus, o que ele teve que fazer? Construir uma arca. Deus falou, constrói a arca, entra nela, você e sua família e tal. Olha que legal, totalmente diferente. Duas situações parecidas, duas montanhas que assustam, o juízo de Deus, a resposta de Deus para aquele momento, a justiça de Deus para aquela situação, e duas formas diferentes de Deus resguardar os seus filhos, porque eles estavam sensíveis à voz de Deus. Eles viveram o milagre certo para eles, porque eles estavam sensíveis à voz de Deus. E por último, diante da morte. É uma montanha também que assusta, é uma montanha também que ninguém gosta de brincar com ela não é verdade? A morte, misericórdia. Quem quer enfrentar a morte? Ninguém quer ficar enfrentando a morte de graça assim não, rapaz. Esses dias aí, falando de enfermidade, né? Vai ter oportunidade de contar o testemunho aí, enquanto eu abro aqui, ó. 14, pronto, abri. Vou ter oportunidade de contar o testemunho, mas diante da morte, falando de morte, esse tempo de luta, sem brincadeira, falando de morte aí, esse tempo de Covid, esse tempo tão difícil que a gente tem vivido, tão traumático, tão diferente de tudo que a gente já viveu. Há alguns dias atrás eu e minha esposa pegamos também, aí ficamos em isolamento, e no dia que deu positivo, né, o nosso resultado, ela foi no hospital, aí falou do nosso filho, que a gente tem um filhinho de 1 ano e 8 meses, aí falou, doutor, pelo amor de Deus, tem um menino lá. Ah não, antes disso, tem um negócio muito legal. Nós fomos um dia no hospital, né, aí fomos atendidos, aí voltamos para casa, fizemos o exame. No dia seguinte já deu positivo dela, deu positivo muito rápido, ela já voltou lá e tal. Aí no dia que ela voltou lá na triagem, o rapaz atendendo ela, falou assim, você estava aqui ontem, né? Ela falou, tava. Aí ele falou bem assim, se tu voltou é porque deu positivo, né? Ela falou, foi. Ele falou bem assim, mas então como é que tua pressão tá tão boa assim, tá tão baixa assim?
O povo chega aqui morrendo, descabelado, não sabendo o que vai fazer, só porque deu positivo. Ela, não, estou tranquila. Ela falou, por quê? Porque nós sabemos que até mesmo diante da morte, a gente tem que confiar nesse Deus poderoso. A gente sabe que Ele tem a resposta que a gente precisa. Nós cremos, eu e você, filhos de Deus, nós descansamos naquele que é o dono da vida. Ele é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Inclusive, se a gente andar no vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Essa é a atitude do Filho de Deus, diante da montanha da morte, diante dessa montanha que assusta, diante dessa montanha de contaminação, montanha de medo, montanha de tantas notícias ruins. Nós, Filhos de Deus, descansamos e confiamos que Ele tem o milagre certo para mim e o milagre certo para você. Amém? É justamente nisso que a gente confia. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá no capítulo 14 de Romanos, versículo 7, 14. Romanos capítulo 14, versículo 7 a 8. Olha o que diz. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então diante da morte a gente tem que confiar. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Mesma circunstância, mesma montanha, Jesus ele enfrentou a morte. E a pior morte que já existiu, a morte mais sofrida, mais terrível que poderia existir, Jesus se submeteu a ela. Jesus morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos receber dele vida eterna. Ele resolveu o problema da montanha da morte, essa montanha que assusta. Jesus resolveu esse problema. Então, nós, diante dela, não devemos temer mal nenhum, não devemos temer, independente da situação que você está passando. De repente você está com o Covid, deu positivo. Creia nesse Deus que está do seu lado. Ele te protege, Ele traz a cura que você precisa, Ele traz a vida que você precisa. De repente, você tem algum familiar que está contaminado. Nesse momento, meu pai está contaminado, meu irmão deu positivo ontem. E eu digo para vocês, graças a Deus, nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus vivo, a gente tem orado e crido no milagre que Ele tem para nós. Não é fácil, é difícil, é um desafio, mexe com a gente, abala a estrutura das pessoas, é que nós temos vivido hoje nessa sociedade. Todo mundo está passando essa luta, medo de ser contaminado, ou então uma realidade de ter alguém da família próximo contaminado. Creia que quando Jesus morreu na cruz, Ele já nos deu a vitória. De repente você ainda está numa situação mais crítica, de repente você perdeu alguém. Eu conheço pessoas que perderam familiares, perderam parentes próximos. Que dor terrível, que situação terrível, terrível. E eu te convido, eu te encorajo a mesmo assim, mesmo diante dessa montanha terrível, Deus tem o poder de te ajudar a transpor essa montanha. Deus tem o poder, através da sua multiforme sabedoria, através da sua multiforme graça, Ele tem o poder de te ajudar nessa montanha. Ele tem o poder de te pegar pela mão e te ajudar a fazer o que vocês quiserem junto, o que Ele quiser com essa montanha. Fazer você subir, superar, lançar ela longe. Ele tem todo o poder de te dar essa vitória e de te dar novamente o milagre que você precisa. Amém. Então eu queria orar com vocês nesse momento. Feche seus olhos onde você estiver. E eu queria que você visualizasse agora o milagre que você precisa. Você não vai visualizar o seu problema. Você não vai olhar para o tamanho dessa montanha. Você vai ver a superação desse problema. Você vai com os olhos da fé. Porque é a fé que move montanhas. Você vai visualizar você vencendo esse gigante. Você vencendo essa montanha. Você vencendo qualquer situação que hoje está te assustando, está abalando sua estrutura, está mexendo com você, te deixou triste, está te deixando mal, tem abalado sua família, tem abalado sua estrutura. Saiba que Deus, na sua multiforme graça, na sua multiforme sabedoria, Ele tem o poder, Ele tem a habilidade, Ele tem a experiência, como eu te mostrei aqui, de conduzir os seus filhos para o milagre que eles precisam. Deus tem o poder de te levar para o milagre que você precisa. Eu quero orar por você, Pai. Obrigado por essa palavra.
Obrigado porque o Senhor tem o milagre que eu preciso. O milagre certo, exato, específico para cada um dos seus filhos. E nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor possa renovar as forças, renovar a esperança, renovar a fé, Pai, desse teu filhinho, dessa tua filhinha que hoje crê nesse Deus que tem o poder e que tem uma multiforme sabedoria, que tem uma multiforme graça, que tem um poder multiforme, que tem recursos ilimitados, que tem poder ilimitado para nos dar a vitória que nós precisamos. Entra agora, Pai, em cada casa, entra agora em cada família, entra agora em cada coração e traz o milagre certo para cada uma dessas pessoas. Traz o milagre que elas precisam, realiza o milagre que elas precisam, Pai. E não precisa ser um milagre igual o outro viveu, não, Senhor. É um milagre específico, é exatamente aquilo que o Senhor tem para nós, porque os seus pensamentos são muito maiores que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são infinitamente maiores que os nossos caminhos, Pai. Por isso, pega cada um de nós pela mão nessa noite e nos leva, Pai, ao milagre que o Senhor tem para nós, a cura que o Senhor tem para nós, a provisão que o Senhor tem para cada um de nós, a resposta que só o Senhor pode nos entregar nessa noite. E nós cremos que na sua infinita capacidade, no seu infinito poder, na sua multiforme graça e sabedoria, nós vamos desfrutar desse milagre da melhor forma possível. Que o Espírito Santo enche cada casa agora de alegria, de esperança. Enche cada casa agora, Pai, dessa paz que vem do Senhor. Enche cada casa agora, Pai, com a Tua presença. E que nós possamos ter a convicção de que só o Senhor é Deus. E o Senhor é todo-poderoso para nos levar a desfrutar aquilo que a gente precisa nesse momento, Pai. Oramos agradecidos, crendo no milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Creia que Deus tem o poder para te fazer experimentar a mesma sensação que o alpinista tem, de estar no topo da montanha, de superar essa impossibilidade, de superar essa situação difícil que você está vivendo. Deus vai te levar até lá. O Espírito Santo de Deus vai te levar até lá. Creia nisso. Eu queria te convidar agora a ter um momento de gratidão. Queria te convidar agora a ter um momento de gratidão ao Senhor. Entregar a Deus seus dízimos, suas ofertas. De repente, uma das montanhas que nós lemos aqui é a montanha, né? A montanha do sacrifício, a montanha da oferta. E de repente você sentiu no seu coração, ou tem sentido há algum tempo, de fazer uma oferta específica ao Senhor. Oferta específica é por algo específico que você precisa, que você tem buscado. De repente, um emprego novo, sua casa própria, trocar de carro, mudar de emprego, ser promovido. Quer dizer que eu vou comprar minha bênção? Nada disso. Você está ofertando com um propósito. Salomão, quando ele fez aquela oferta de 1000, quando ele fez 1000 sacrifícios, o propósito dele era adorar a Deus, era servir a Deus, era glorificar a Deus. E depois desse sacrifício, Deus pergunta para ele: o que você quer, meu filho? Pede-me o que você quiser. E Salomão, o que pede? Sabedoria. Que Deus nos dê essa graça também de fazer ofertas poderosas, sacrifícios poderosos e saber fazer com o propósito correto, com o propósito certo. Isso, a atitude de Salomão chamou tanto a atenção de Deus, que Deus deu a sabedoria que Salomão pediu, porque ele não pediu sabedoria para ser o cara inteligentão, não. Foi só por isso, não. Ele pediu sabedoria para saber cuidar do povo de Israel, para poder cuidar do povo de Deus. E Deus, aquilo mexeu com Deus demais, aquilo tocou o coração de Deus, e Deus concedeu aquilo para ele, e muito mais, e todo o demais, riquezas, prosperidade, paz entre os inimigos, e meu Deus do céu, foi bom, o negócio foi bom, porque a oferta tem poder. É esse momento que nós estamos agora. Te desafio, te encorajo a separar seus dízimos, suas ofertas e adorar o Senhor. Vou orar com você agora. Aqui na telinha está aparecendo todas as informações que você precisa, o QR Code, as contas, que você tem essa sensibilidade através do Espírito Santo para ofertar nesse momento, amém? Pai, nós te louvamos, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade de te adorar com as nossas ofertas. Obrigado porque nós podemos agora te entregar uma oferta com propósito, te entregar os nossos dízimos, uma oferta para construção, algo específico, Pai. Por isso nos guia, nos conduz, e que assim como aconteceu com Abraão, o Senhor mandou a provisão, o Senhor mandou a resposta, o Senhor mandou o milagre, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado porque nós podemos te adorar dessa forma. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Enquanto você se prepara agora para entregar sua oferta, separando seus dízimos, suas ofertas, adora o Senhor com alegria aí. Amém?
teu amor, eu só preciso do teu cuidado e vou ser transformado. Eu só preciso ouvir tua voz, eu só preciso sentir teu toque e tudo é restaurado. Jesus, tu és suficiente e eu sou dependente, e eu sou dependente de ti. Jesus, tu és o meu amor e tudo o que sou, e tudo o que sou vem de ti. Eu só preciso do teu amor, eu só preciso do teu cuidado e vou ser transformado. Eu só preciso ouvir tua voz, eu só preciso sentir teu toque e tudo é restaurado. Jesus, tu és suficiente e eu sou dependente, e eu sou dependente de ti. Jesus, tu és o meu amor e tudo o que sou, e tudo o que sou vem de ti. Temos fome e sede de ti. Estamos desesperados por ti. Temos fome. Temos fome e sede de ti. Estamos desesperados por ti, Jesus. Jesus, tu és suficiente e eu sou dependente, e eu sou dependente de ti. Jesus, tu és o meu amor e tudo o que sou, e tudo o que sou vem de ti. Tua voz me chama, tua voz quebranta meu coração, meu coração. Tua voz me chama, tua voz quebranta meu coração, meu coração. Tua voz me chama, tua voz quebranta meu coração, meu coração. Tua voz me chama, tua voz quebranta meu coração, meu coração, meu coração. Jesus, tu és suficiente e eu sou dependente, e eu sou dependente de ti. Jesus, tu és o meu amor e tudo o que sou, e tudo o que sou vem de ti. Jesus.
suficiente. E eu sou dependente. E eu sou dependente de ti. Jesus, tu és o meu amor. E tudo o que sou, e tudo o que sou vem de ti. Glória a Deus, que alegria poder adorar o Senhor dessa forma também, através dos nossos dízimos, nossas ofertas. Que o Senhor recompense cada um de vocês poderosamente, que o Senhor te prospere e faça você grande nessa terra, e que, como diz em Isaías, capítulo 1, versículo 19, que você possa desfrutar e comer do melhor dessa terra. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, todo mundo quer, a gente tem que ouvir, e nós vamos desfrutar e comer do melhor dessa terra. Amém? Uma oração final. Estamos terminando já. Eu queria orar por você que está retornando para os caminhos do Senhor. Você que acompanhou um culto online pela primeira vez. Ou então, você que quer reafirmar, renovar os seus votos, sua aliança com o Senhor. Eu queria fazer uma oração com você. Esse momento é seu, é específico para você. Para você que quer renovar sua aliança com o Senhor. Eu te convido agora, põe a mão no seu coração. Feche seus olhos, repete comigo, fala bem assim: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração nessa noite e confio na sua multiforme sabedoria e na sua multiforme graça. Por favor, escreve meu nome no livro da vida, porque nessa noite eu recebo o milagre certo para mim, exatamente aquilo que eu preciso. E com isso, todos os benefícios que o Senhor alcançou na cruz do Calvário para mim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui agora está aparecendo um número, entre em contato nesse número aí, ó. Se você está voltando para o Senhor, para os caminhos, né, de Deus aí, glória a Deus, é uma alegria para a gente como igreja receber você. Então, manda mensagem nesse número aí, está bem aqui na tela, manda aí que nós vamos te acompanhar, vamos cuidar de você, vai ser uma alegria receber você na nossa família espiritual, amém? Glória a Deus, uma alegria ter compartilhado esse momento aqui com vocês. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos na semana que vem. Deus abençoe, um abraço.